Olá, aqui é o Rafa, do Espiritualidade na Lata. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar um tema bastante importante para quem está começando o caminho da espiritualidade, que é a intuição. O que é a intuição? A intuição, basicamente, ela é o que eu gosto de chamar do telefone da nossa alma. Então é a forma com que a gente conversa com a gente mesmo. Porque a intuição, ela simplesmente passa pelo canal do coronário, né? E é uma mensagem, eu ia falar criptografada, né? Mas é uma mensagem que realmente desce, pode até ser criptografada, não entendo muito bem de tecnologia, mas eu imagino que é uma mensagem segura, né? E é basicamente isso que acontece. A intuição ela vem pelo canal, que é o canal do chakra coronário, que está localizado na coroa, né? Inclusive, esse é um dos chakras, o chakra mais sensível, né, que a gente tem, que ele nunca deveria ser tocado por outras pessoas, né? Inclusive, principalmente quando a gente é bebê. Né? Porque aqui está o canal onde a gente está conversando com a nossa alma, está recebendo toda a informação da nossa própria essência, né? E da nossa origem também. Então, esse é o canal mais importante para a gente, para ser cuidado, para ser protegido, para ser passar a confiar na intuição, porque na sociedade atual que a gente vive, pelo menos aqui no Ocidente, a gente cresce sendo educado muito a olhar para fora, né? Tipo, a nota do colega foi melhor. Mas por que você não tira 10 e o fulano tira? Vamos ver quem ganha. Mas o fulano é melhor na corrida. Então sempre tem essas comparações. E quando a gente fica o tempo todo se comparando, o nosso ponto de foco de crescimento se torna a comparação, ou seja, o meu ponto focal para eu ser uma melhor pessoa é o outro. Então eu me baseio no que o outro está fazendo para que eu faça a análise para eu me tornar uma pessoa melhor. Isso é muito complicado, porque na verdade isso acaba tornando o outro como um ponto de foco de crescimento, deixa a gente totalmente perdido, né? Porque o caminho do outro, simplesmente o caminho do outro, ele tem sua família, tem sua história, ele tem diversas situações que não são as minhas, não tem a ver com a minha história, não tem a ver com a minha missão, não tem a ver com o meu sonho. Então tudo isso, esse conceito de comparação, torna o caminho espiritual muito mais dificultoso, porque a gente acaba se perdendo, né? Justamente porque o ponto de foco de crescimento é o outro e não a minha própria intuição, né? Então, esse seria o primeiro ajuste, né, que a gente deve fazer quando a gente decide começar a trilhar um caminho espiritual, né, um crescimento espiritual. Porque a gente precisa conseguir voltar a falar com a nossa própria alma, voltar a falar com a gente mesmo, né? E, obviamente, se a gente voltar a olhar do que muitas pessoas falam, olha para dentro, mas o que é olhar para dentro, né? Tipo, olhar dentro dos meus órgãos, fazer um raio-x, não é isso, né? Olhar para dentro simplesmente perceber o que está acontecendo, inclusive no meu corpo físico, mas o que está acontecendo no meu corpo, nas minhas emoções, nos meus pensamentos e na minha alma, né? Quando eu falo de espiritualidade, principalmente é isso, é saber o que está acontecendo, o que a minha alma, que está acoplada, né, nessa matéria, nesse corpo, o que ela quer expressar, o que ela quer dizer, o que ela está querendo falar, né? E então a intuição é esse canal, esse telefone. E agora, mas como que essa intuição chega, né? Geralmente quando a intuição chega, por ela estar num canal seguro,
Luquinha, tô no YouTuber aqui. Vai lá. Por a intuição ela tá num canal seguro, então ela chega de uma forma muito nítida. Ela chega simplesmente de uma certeza. Quando vem uma intuição, por exemplo, você tem certeza que é aquilo que você precisa fazer. Então não existe dúvidas, né? Você sabe, é exatamente aquilo. Inclusive, você pode fazer um teste. Por exemplo, chega uma intuição, você pode, por exemplo, pegar a intuição, né, a imagem que chegou, a mensagem, e pode tentar mudar ela. Se você não consegue mudar, é uma prova de que realmente aquilo é uma intuição. Porque o que acontece? Como a intuição ela vem por um canal seguro, né, essa informação ela chega por um canal seguro, então você não consegue mudar ela, porque ela realmente existe, ela é uma informação que veio da tua essência, veio da tua origem e é imutável, não tem como mudar ela. Então você, vamos supor, tenta usar a tua imaginação, por exemplo, para mudar ela, mas tu não consegue, ela volta no formato original, ela volta a exatamente ser a informação original de como você recebeu ela. Então é importante a gente saber qual que é a diferença de intuição, de pensamentos e de como se fosse alguns insights que a gente recebe. Então o que acontece? O pensamento, eu posso, obviamente eu uso a minha imaginação, então eu crio, né, uma imagem, uma sensação, né, com a minha mente. Então, eu vou pensar num elefante rosa. Agora eu pego esse elefante rosa e eu imagino ele verde. Né? Agora eu imagino ele verde com pintinhas rosas. Então, tipo, eu consigo estar mudando. Né? Eu uso a minha imaginação para mudar e alterar a imagem, né, que eu estou vendo com a minha mente. Com a intuição, isso não acontece. Por quê? Porque a intuição a gente recebe, né, ela provém da nossa origem, da nossa essência, da nossa alma, passa pelo nosso campo áurico e a gente recebe ela através do chakra coronário. E aí sim é interpretado pelos nossos pensamentos, é interpretado e isso se torna veiculado como se fosse um pensamento, mas é diferente de pensamento justo por esse ponto. Porque foi uma informação que veio da nossa essência, da nossa alma. E aí é diferente de simplesmente uma imaginação. Tá? E o ponto de diferença, ou o teste de diferença, é perceber que ela é inalterável. Esse é um ponto. O outro ponto é também perceber que quando uma intuição chega, ela chega sem dúvida. Você tem certeza que é aquilo que você precisa fazer. O que não garante que você faça aquilo. Né? Inclusive no Ocidente é muito comum, por a gente não ter sido educados a confiar na nossa intuição, a exercer a nossa intuição, até pelo contrário, né? Às vezes a nossa intuição é bastante deixada de lado, né? A gente pode receber a nossa intuição e simplesmente dizer ou ignorar, posso não fazer. Então vamos por aí, a gente pode imaginar que a alma está falando com o corpo, né? Então, a minha alma sou eu mesmo, né? Então, vamos por aí, eu vim aqui nesse planeta e eu uso esse corpo para me expressar, né? Ou seja, a minha alma se expressa através do meu corpo nesse mundo. Só que daí o corpo, simplesmente por ter sido educado de uma forma diferente, decide não escutar a sua própria alma. E aí o que acontece? E aí acaba se tornando um pouco perigoso o caminho. Por quê? Porque o corpo deixa de expressar a própria alma. E aí esse corpo acaba, cada vez mais que isso acontece, o corpo acaba se perdendo nas opiniões externas, nas opiniões alheias, ou na coletividade social, nas crenças sociais, religiosas, enfim, o que for, ele acaba não
não seguindo mais o que a alma está falando. E quando isso acontece, esse canal da intuição vai ficando cada vez mais fraco, né? Esse canal vai ficando... É como se a gente pudesse imaginar um tubo de luz dourado, né? Que é como se fosse o fio condutor dessa informação de telefone, né? O pensamento seria o final do telefone, né? A alma é a origem que está mandando a mensagem, e esse tubo é o fio por onde a informação passa. Então imagina que esse tubo vai ficando fino, até ele pode ser fino como um fio de cabelo, assim, muito frágil. E aí quando esse tubo fica muito fino, a intuição ela chega de uma forma muito baixa, como se fosse assim, ó, tão baixinho, que você quase não ouvisse, né? No meio de tantas turbulências mentais, de tantos pensamentos, de tantas preocupações, né? A gente deu tanta importância para o que o outro acha, o que o outro pensa, para cumprir a expectativa do outro, e isso fala tão mais alto, essas vozes falam muito mais alto do que a própria intuição. Às vezes ela passa quase 100% das vezes despercebida, né? Por quê? Porque esse canal foi afinando e quase a informação não chega, né? Então, o que é importante a gente fazer nesse caso? É voltar para dentro, né? Quando se fala na meditação assim, olha para dentro, se observa, é isso, simplesmente se perguntar, né? Fala, Rafa, o que você quer? Rafa, qual é o seu sonho? Se pergunta. Quando você faz uma pergunta para você mesmo, espera a resposta chegar, né? Porque esse é o exercício, né? Quando você se escuta, né, você se pergunta. Por exemplo, perguntar, Rafa, você tá bem? Né? Vou perguntar para mim mesmo. Eu gosto de colocar a mão no peito assim e me perguntar para falar comigo mesmo. Eu coloco a mão no peito e falo, Rafa, tá tudo bem com você? E espero a resposta chegar, né? E isso é como se fosse um treino para eu eu tá fortalecendo esse canal. Porque toda vez que a intuição chegar, né, e aí é a forma da gente estar fortalecendo a intuição, toda vez que a intuição chegar e eu for lá executar, eu vou estar cada vez tendo uma relação melhor entre corpo e alma, né? Então a alma, que sou eu mesmo, né, falando com o corpo, que é o que eu estou usando nesse momento, e o corpo executa o que a alma fala, o corpo expressa o que a alma fala. Quando isso acontece, começa a gerar uma relação de confiança, né, entre o corpo e a alma. Então, essa relação de confiança vai fortalecendo esse tubo dourado que conduz a informação. E quanto mais confiança existe nessa relação, mais fortalecido o tubo está, mais nítido é a informação. Então, cada vez mais nítido é isso. Cara, é óbvio que é isso. Porém, até gerar essa relação de confiança, demora um pouco. Por quê? Porque quando a intuição chega, e obviamente a alma, ela tem uma capacidade de informação gigantemente maior do que a nossa mente, né, atual, desse corpo biológico, né? A informação que ela tem fora da materialidade é muito maior, né? Então a nossa capacidade de informação a nível de alma é muito maior do que a nível de corpo físico. Então o que acontece? Às vezes a intuição, quando ela chega, a informação através da intuição, é uma coisa que o corpo ainda não entende bem, né? Sei lá, vou fazer um exemplo bobo aqui, mas eu acho que dá para entender. Vamos supor assim, chegou uma intuição e disse assim, fecha o portão, chavei o portão antes de dormir. Aí você, mas por que veio essa informação? Não tem nada a ver, eu sempre deixo ele aberto, né? Tipo, nada a ver. Aí tu diz assim, não vou fazer, né? Então o que acontece?
a informação que tem na alma não tem limite de tempo, futuro, passado, presente. Existe uma coisa só, então ela interpreta tudo. Então, ela de repente já interpretou que existe, sei lá, uma possível... sei lá, vamos supor que essa noite alguém vai tentar assaltar sua casa, coisas assim. Então, a nível de alma, essa informação já está, né? Mas a nível de corpo você não entende. Então, é muito importante que a gente consiga gerar esse elo de confiança. Mas como é que eu faço para gerar confiança? Da mesma forma que a gente faz para gerar confiança num amigo, para gerar confiança no namorado, na namorada, né, no teu companheiro. Então, por quê? Porque, por exemplo, assim, quando você conhece recém uma pessoa, você não gerou confiança com ela, você não sabe, né? Enfim, você não conhece. Agora, vamos supor, essa pessoa faz uma coisa boa pra você. Você fala, poxa, que bacana. Aí, de repente, essa relação vai se construindo. E no momento que você mais precisa dela, ela foi lá e te prestou um apoio. Por exemplo, porra, gerou mais uma sensação de confiança. E assim vai se construindo essa relação. Então, a relação do corpo com a alma, né, através da intuição, também se gera, né, da mesma forma. É uma relação de confiança. Toda vez que você segue a intuição, você percebe que funcionou, mesmo que você vai entender só daqui uma semana, daqui um mês, não importa, você fez aquilo lá, você viu, poxa, foi para isso que eu fiz. Por isso que eu segui a intuição agora, eu entendi. Então você passa a ter mais confiança. E aí, quanto mais você confiar na expressão da sua própria alma, esse tubo vai se fortalecendo. E aí, cada vez mais vai ficando uma informação nítida e o teu caminho espiritual tem uma crescente que a gente diz vertical, né? Porque você vai elevando, vai evoluindo de uma forma sem interferências. E fazer isso é muito bacana, porque é o melhor jeito, é a melhor forma para a gente evoluir espiritualmente, é fortalecer a nossa intuição. Né? Porque a nossa alma, ela está conectada com a divindade, ela está conectada com o todo, com a fonte de criação, com tudo. Agora o corpo, a única conexão que o corpo tem com a divindade, com a fonte de tudo que é esse telefone, né? Porque a nossa alma está conectada com a criação, com a fonte criadora de tudo que é. Mas o corpo, a única ligação que ele tem é a intuição, que liga o corpo com a expressão, né, se torna o corpo a expressão da nossa alma, mas esse canal da intuição liga o nosso corpo com a alma, que nos conecta com a fonte divina criadora, né, de tudo que é. Então, se a gente não usa essa conexão, não tem outro meio, né? Ou não ser a gente encontrar uma outra pessoa que tenha esse tubo bem trabalhado, né? E nos ajude a trabalhar o nosso, né? Mas basicamente o caminho é o mesmo. Vamos supor, eu posso encontrar uma outra pessoa, né, que está conectada com a alma dela, que a alma dela está conectada com a fonte criadora de tudo que é, e de repente deu umas dicas para nós, né? Isso é o que a gente chama de guru, enfim, independente, né? Vamos supor, eu preciso seguir um guru, não e sim, né? Se você não está sabendo para onde ir, né, o que fazer, é bom ouvir alguém que conseguiu, pelo menos, né? Para que daí você comece a fortalecer o teu canal da tua intuição, você passe o teu corpo ser mais prestativo, né, para você mesmo. Porque se o teu corpo não está mais expressando a sua alma, então ele está passando a ser, de uma certa forma, inútil ao teu processo evolutivo, né, a tua própria evolução. Então, é de extrema importância, né? Então, para todo caminhar espiritual, a base de construção é a intuição.
E eu falei sobre intuição, falei sobre pensamento, e eu vou falar sobre uma palavra que eu usei, que é tipo como se fosse um insight, né? O que é esses possíveis insights, né? Só para contextualizar, como é que o insight é? Ele, diferente da intuição que chega e você não consegue mudar, e também é diferente do pensamento, como é uma coisa que a gente cria e vai mudando, o insight a gente também não consegue mudar, só que o insight é diferente. Por quê? O insight, ele é simplesmente, como se fosse uma ideia breve, sabe? Simplesmente, me chegou um insight. Nossa, olha só que legal isso, né? Para mim acontece com a escrita. Chega um insight sobre escrever algo, né? Fazer um artigo, vou escrever sobre um assunto. Se eu não pegar essa informação que chegou, né? Que ela veio, ela diferente, ela não chega pelo coronário, ela chega no meu campo áurico, né? No meu campo eletromagnético, e a minha mente lê essa informação. Aí se eu usar, minha mente leu a informação e eu vou pegar e vou anotar. Se eu não anotar esse insight, ele se perde. Por que ele se perde? Porque esse insight, ele geralmente chega através, é como se fosse um sussurro de seres que estão nos acompanhando, estão nos ajudando, né, que pode ser mentores espirituais, guias espirituais, protetores, enfim, ou, né, as pessoas que falam como anjos da guarda, enfim, são seres que nos acompanham, né, nos ajudam na nossa evolução, na nossa jornada espiritual, e volta e meia eles dão uma ideia. Então, quando eles lançam, é como uma informação que eles lançaram dentro do nosso campo eletromagnético, né, e a nossa mente leu essa informação. Então, a nossa mente leu e ela interpretou e veio como essa sensação de insight. Porém, se a gente não anota, essa informação se perde, porque não é uma informação nossa, é uma informação que alguém inseriu no nosso campo eletromagnético, no nosso campo áurico. E se a gente não anotar, ela desaparece. Isso eu acredito que vocês devem ter várias experiências comigo também. Tive várias vezes que eu não anotei e falei, poxa, não consigo mais resgatar aquilo, não vem mais, porque foi uma informação que se perdeu. Então, sempre que chegar um insight, a dica é anota. Né? Anota, nem que seja, faz um breve rascunho, né, sobre aquele insight, e aí depois você vai pegar aquele insight e vai transformar, seja lá no que for preciso, né, seja um insight para, sei lá, para o teu trabalho, né, ou para qualquer coisa. Então, o insight ele deve ser anotado, porque ele não é uma informação nossa, é como se fosse uma dica de alguém externo que está nos apoiando. Tá? Então era isso, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco mais e tenha ajudado vocês a interpretar melhor, né, dar mais valor principalmente para a intuição, né, porque realmente é o único caminho que a gente tem para conseguir evoluir, para desenvolver a nossa espiritualidade. Um grande abraço. Se você quer continuar recebendo vídeos e informações sobre espiritualidade, segue o canal, deixa a sua inscrição. Cada vez mais eu vou estar gerando mais conteúdos, né, com o propósito aí de ajudar nessa caminhada tão importante.